Muitos personagens conhecidos do folclore chinês têm origens antigas. Em uma cultura que se orgulha de sua longa história, figuras lendárias de centenas de anos atrás podem ser vistas como historicamente precisas. No entanto, algumas figuras têm origens muito mais recentes. Entre estas, Sun Wukong é um dos mais famosos. O Rei Macaco não apareceu na China até que se tornou famoso em um romance do século XVI. Em um curto período de tempo, no entanto, ele era um dos heróis mais amados do leste da Ásia. Sun Wukong começou sua história como um demônio inteligente, mas rebelde. No final, ele era um mestre do Tao e um Buda iluminado. Para alcançar todo o seu potencial espiritual e espiar seu mau comportamento, Sun Wukong teve que fazer uma das viagens mais famosas da literatura chinesa. Sua jornada para o oeste inspiraria a cultura chinesa nos próximos séculos. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Sun Wukong geralmente não é considerado um deus no folclore chinês. Ele surgiu por volta do século XVI, quando ele se tornou um personagem de um dos maiores romances clássicos da China. Atribuído ao Wu Shengyan, A Jornada do Oeste foi descrita como o texto mais popular e influente da literatura do leste asiático. Inspirado em parte por eventos históricos, trata-se da peregrinação de um monge chamado Tan Sanzang à Ásia Central e à Índia em busca de textos budistas mais completos e precisos. É baseado em parte na jornada de uma figura histórica chamada Xuanzang, que fez a viagem no século VII, desafiando a proibição de viagem do imperador. O romance da Era Ming combina a aventura e humor com a moralidade budista e taoísta. Seu valor de entretenimento e lições morais o tornaram popular por mais de 4 séculos. No entanto, Sun Wukong não foi inteiramente inventado pelo autor de A Jornada para o Oeste. A maioria dos historiadores acredita que o personagem do Rei Macaco foi inspirado em figuras de textos hindus e budistas. Em particular, o personagem provavelmente foi influenciado pelo deus macaco Hanuman, no Ramayana, um épico hindu. Como Sun Wukong não era uma divindade tradicional chinesa, ele não é amplamente adorado como um deus. Em vez disso, ele é visto como um herói cultural e personagem literário popular. O Rei Macaco foi retratado em muitas formas de mídia. A Jornada para o Oeste foi adaptada várias vezes para teatro, cinema e televisão. Sun Wukong também inspirou personagens e temas posteriores na cultura chinesa. Livros, músicas, jogos eletrônicos e mangás de todo o leste da Ásia apresentam personagens que são, pelo menos em parte, baseados na figura popular do Rei Macaco. De acordo com A Jornada para o Oeste, Sun Wukong não tinha uma família verdadeira. Ele nasceu ao lado do Monte Wago nos tempos antigos. Quando um vento forte soprou uma pedra mágica do pico da montanha, ela se abriu e soltou um macaco. Quando o macaco abriu os olhos, uma luz brilhante brilhou deles para o céu. O imperador de Jade viu isso, mas descartou o pequeno macaco como uma possível fonte de uma energia tão grande. Apesar de ser recém-nascido, o macaco já conseguia andar e falar. Ele começou a explorar a floresta e logo descobriu um grupo de macacos para viver. Um dia, os macacos fizeram uma aposta uns com os outros enquanto brincavam na água. Quem fosse corajoso o suficiente para pular pelas cachoeiras perto de sua casa para encontrar a nascente do córrego, seria nomeado o rei de todos os macacos. Sun Wukong, é claro, imediatamente enfrentou as cataratas e encontrou a fonte do riacho. Com o apoio dos outros macacos, ele logo se tornou o ser mais poderoso da floresta. Não contente em governar apenas a floresta, o recém-criado Rei Macaco começou a expandir seu alcance para uma área maior. Quando um de seus amigos mais antigos morreu, Sun Wukong, agora se autodenominando o Belo Rei Macaco, decidiu construir uma jangada. Sua esperança era procurar um imortal taoísta para ensiná-lo a evitar e, possivelmente, reverter a morte. Adquirindo roupas humanas, ele finalmente encontrou seu caminho para a casa de um imortal taoísta chamado Subut. O imortal se recusou a permitir que um macaco entrasse, mas ficou impressionado quando Sun Wukong esperou do lado de fora de sua porta por meses a fio. O mestre acabou concordando em ensinar o Tao ao Rei Macaco, mas estipulou que ele nunca deveria ostentar seu conhecimento ou contar a alguém onde havia aprendido. Percebendo que nenhum tempo havia passado no mundo fora da casa de Subut durante seu treinamento intensivo, o Rei Macaco diria mais tarde que aprendeu tudo o que sabia em um sonho. Mais tarde, ele foi para a casa do Rei Dragão do Oriente, Alguang, que também se recusou a vê-lo. Desta vez, Sun Wukong simplesmente passou pelos guardas do dragão, alegando que eles deveriam estar confusos para negar a entrada de outro rei.
Sabendo que os dragões possuíam um grande tesouro, Sun Wukong exigiu um presente do Rei Dragão. Ele finalmente recebeu um cajado mágico de ouro que nenhum outro ser jamais foi forte o suficiente para empunhar. Ele então adquiriu mais tesouros valiosos do Rei Dragão, pedindo a Ao Guan algumas roupas. Entre os presentes estava um gorro de penas de fênix e botas que lhe permitiam andar nas nuvens. O dragão ficou furioso com essa extorsão. Ele condenou Sun Wukong à morte por abusar do privilégio de um hóspede, exigindo os tesouros mais valiosos. Quando o Rei Macaco soube que os reis do inferno estavam atrás dele, no entanto, ele os enganou também. Ele roubou o livro da vida e da morte, que registrava o tempo de vida de cada pessoa e ser que viveria, e apagou seu próprio nome completamente. Incapaz de consultar a hora de sua morte, os reis do inferno não conseguiram coletar o Rei Macaco. Eles e Ao Guan foram ao Imperador de Jade com suas queixas. Quando o Imperador de Jade soube que o macaco que ele tanto desprezava havia se tornado um poderoso demônio, ele esperava moderar suas travessuras ao invés de simplesmente puni-lo. Ele acreditava que uma posição no céu e o exemplo positivo dos imortais iriam domar o Rei Macaco. O Imperador de Jade convidou Sun Wukong para ocupar um lugar no céu, o que o Rei Macaco rapidamente concordou. O macaco, que estava se tornando cada vez mais humano, recebeu o cargo de protetor dos cavalos. Sun Wukong ficou inicialmente satisfeito com esse papel importante, mas logo percebeu que era simplesmente um título comum e sem muita importância, a posição mais baixa no céu. Percebendo que os outros imortais nunca o tratariam como igual ou o levariam a sério, ele se voltou para o mal novamente. O Rei Macaco causou estragos ao liberar todos os cavalos das nuvens antes de retornar ao seu próprio reino. Dando a si mesmo o título de o Grande Sábio, igual ao céu, Sun Wukong ganhou a ira do Imperador de Jade. Outros deuses advertiram o Imperador contra a retaliação, no entanto. Percebendo que eles haviam subestimado o poder do Rei Macaco, eles se preocuparam com as repercussões se um ataque militar contra ele fosse mal executado. Em vez disso, eles aceitaram o Grande Sábio do Céu como um título de cortesia e decidiram entre si tratar Sun Wukong como um animal de estimação. Eles o trouxeram de volta ao céu para que ele não pudesse causar mais danos na Terra. Dado o papel de guardião do Jardim Celestial, Sun Wukong começou a estudar as verdades taoístas maiores do que havia aprendido com Subhuti. O Imperador de Jade esperava distraí-lo com passatempos mais agradáveis, em parte para evitar que o Rei Macaco ficasse mais poderoso. Um dia, no entanto, Sun Wukong ficou desapontado ao saber que ele era o único imortal no céu que não havia sido convidado para um banquete em homenagem a Ziwangmu, a esposa do Imperador de Jade. Sua decepção se transformou em raiva quando um grupo de belas jovens deusas zombou dele por usar seu título grandioso, dizendo que todos sabiam que ele era apenas um macaco que cuidava do Jardim de Pêssegos. Esgueirando um pouco do vinho real, Sun Wukong logo percebeu que os níveis mais altos do céu foram deixados desprotegidos porque todos estavam no banquete. Esses salões elevados eram acessíveis apenas para aqueles que alcançavam os níveis mais altos de poder espiritual, e por prestarem tão pouca atenção a ele, os deuses não haviam percebido o quanto o Rei Macaco havia estudado. Além de se servir do restante do suprimento de vinho do Imperador de Jade, Sun Wukong roubou alguns dos maiores tesouros do céu. Ele embolsou as pílulas da imortalidade alquímica de Laozi e os pêssegos da imortalidade de Ziwangmu, antes de retornar mais uma vez ao seu próprio reino. Desta vez, o Imperador de Jade não pôde ser aconselhado a não tomar uma ação militar. O Rei Macaco ficou tão forte, no entanto, que ele era igual às forças mais fortes que o céu poderia enviar contra ele. Bebendo vinho e rindo, ele sozinho derrotou 100.000 guerreiros imortais, 28 constelações e todos os 4 reis celestiais. Eventualmente, os poderes combinados das maiores figuras taoístas e budistas foram usados para subjugar o Rei Macaco. Guanyin, a deusa budista da misericórdia, ajudou as forças do Imperador de Jade a prender Sun Wukong em um recipiente que usaria os 8 princípios da realidade para destilá-lo em um elixir líquido. Quando eles abriram o recipiente, depois de 49 dias, no entanto, Sun Wukong ainda estava vivo e inteiro. Ele havia se escondido em um canto que era dominado pelo vento para escapar do fogo e dos demais elementos. O Imperador de Jade e seus conselheiros apelaram diretamente ao Buda quando Sun Wukong foi confrontá-los. O Buda ouviu quando Sun Wukong apelou para ele que, porque ele havia superado todo o céu, ele deveria ser nomeado o novo Imperador de Jade. O Buda aceitou se Sun Wukong também pudesse tirar o melhor dele. Para fazer isso, tudo que o macaco precisaria fazer seria escapar da palma da mão do Buda.
Sun Wukong concordou alegremente e partiu da palma aberta do Buda para a borda do mundo. Ele urinou em um dos pilares e pulou para trás para se gabar da facilidade com que havia realizado a tarefa. Quando ele voltou, no entanto, o Buda pediu-lhe para tomar nota de quantos pilares ele tinha visto no fim do mundo. Havia 5, mas apenas 4 pilares sustentavam o peso do céu. Os pilares não foram o fim do mundo, mas os dedos do Buda. Sun Wukong ainda não havia escapado das garras do Buda. O Buda sacudiu a mão, enviando Sun Wukong de volta para a terra. Ele derrubou uma grande montanha sobre ele, prendendo o Rei Macaco sob a pedra. Selando-o na montanha com um talismã, o Buda decretou que Sun Wukong permaneceria ali, com apenas a cabeça e uma mão alcançando a superfície por 500 anos. Esta seria a hora, disse o Buda, para o macaco rebelde aprender humildade e respeito. Através de suas aventuras, Sun Wukong passou a ser conhecido por muitos nomes. Enquanto as mais famosas foram aquelas que ele conquistou durante seus primeiros anos de rebeldia, suas aventuras posteriores lhe concederiam títulos mais honrados. O Rei Macaco eventualmente alcançaria a iluminação, mas seria uma jornada árdua para ele fazer isso. 500 anos após sua prisão, Guan Yin veio a Sun Wukong com uma oferta de misericórdia. Um peregrino chamado Tenzin Zeng precisava de companheiros em uma jornada sagrada para o oeste, e o Rei Macaco ganharia sua liberdade se ele se juntasse a ele. Sun Wukong inicialmente recusou porque não queria se rebaixar servindo a um humano. A ideia de liberdade era muito tentadora, no entanto. Então ele acabou concordando em participar da viagem. Sabendo que o Rei Macaco seria impossível de controlar, Guan Yin deu a Tenzin Zeng um presente do Buda. Quando o macaco foi induzido a colocar uma delicada argola dourada, tornou-se impossível removê-la. Se Tan repetisse um sutra sagrado, a argola se apertaria a um grau agonizante. Se o Rei Macaco tentasse causar algum mal, o viajante tinha uma ferramenta para usar contra ele. 2 outros viajantes os acompanharam, esses eram demônios. Juntos, os demônios forneceriam proteção para o peregrino. Tenzin Zeng precisava dessa proteção. Um boato se espalhou entre os espíritos malignos e demônios de que comer sua carne concederia imortalidade e grande poder. Então o grupo foi constantemente atacado por forças do mal. Durante sua longa jornada para o oeste e de volta, o grupo enfrentou 81 grandes provações. Sun Wukong e seus companheiros lutaram contra todos os demônios e bandidos que os atacaram, o Rei Macaco rindo e brincando em todas as batalhas. Embora o Rei Macaco tenha sido inicialmente resistente, ao longo da jornada ele começou a ouvir os ensinamentos de Tang. À medida que viajavam, ele aprendia cada vez mais sobre os ensinamentos do Buda e o caminho para a iluminação. Quando o grupo retornou à China e Sun Wukong recebeu sua liberdade, ele havia absorvido totalmente os ensinamentos de Tenzin Zeng e as escrituras que eles haviam recuperado da Índia. Ele alcançou o estado de Buda e se arrependeu totalmente de seu comportamento anterior. No final, o imperador de Jade deu boas-vindas a Sun Wukong de volta ao céu. Agora conhecido como Buda combatente vitorioso, o Rei Macaco tornou-se uma presença alegre e útil entre os imortais. Sun Wukong rapidamente se tornou um personagem popular. A jornada para o oeste fez tanto sucesso que logo inspirou adaptações, sequências e traduções. Uma das sequências mais populares foi escrita cerca de 100 anos após a publicação original. O romance Ziobu data de cerca de 1640. Ocorrendo no meio da jornada no livro original, Ziobu segue Sun Wukong enquanto ele está preso em um mundo de sonhos por um demônio. O demônio esperava seduzir o Rei Macaco para longe de seu dever para com Tenzin Zeng e do caminho do budismo. Usando uma torre mágica de espelhos, Sun Wukong viaja no tempo para influenciar diferentes eventos. Viajando para a época da dinastia Qin, Sun Wukong usa um disfarce tradicional. Desta forma, ele é capaz de garantir um sino que move a montanha para ajudar seu grupo a chegar à Índia. Avançando no tempo, Sun Wukong se encontra no submundo. Ele é informado de que o rei Yama morreu e é seu trabalho julgar os mortos. A primeira alma a ser julgada é a do primeiro-ministro Qin Hui, um oficial traidor da dinastia Song. Ele o condenou a uma tortura terrível e levou sua última vítima, o poeta Yu Fei, como seu mais novo professor. Lutando com cordas vermelhas, Sun Wukong finalmente consegue retornar ao seu próprio tempo. Ele descobre, no entanto, que em sua ausência, Tenzin Zeng abandonou sua jornada, se casou e se tornou um general. Em uma missão para combater o desejo, Teng liderava suas forças contra um dos filhos de Sun Wukong, o rei Paramita. O Rei Macaco se torna um general para enfrentar seu próprio filho a serviço de Tenzin Zeng.
Ele desperta de seu sonho no momento em que os dois exércitos se chocam, e na confusão, cada um começa a atacar seus próprios aliados. A voz desencarnada do Mestre do Vazio explica a ele que ele foi encantado pelo demônio, com quem ele compartilhava uma conexão especial porque eles nasceram ao mesmo tempo. Percebendo que o demônio se infiltrou no acampamento disfarçado de um belo jovem monge, Sun Wukong mata o demônio e termina o encantamento. O romance termina com uma série de perguntas respondidas pelo autor. A primeira delas é por que um suplemento ao primeiro livro foi necessário. O autor, Dong Yu, explica que queria que Sun Wukong enfrentasse um inimigo que não pudesse ser derrotado apenas pela força. Para alcançar o estado de Buda, o Rei Macaco teria que derrotar seus próprios desejos internos, um feito que não poderia ser feito em batalha. Já conhecia o Rei Macaco e sua história? Qual a sua opinião sobre ele? Comenta aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!